Oi pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa aula de revisão da disciplina de Ergonomia e Design. Vamos relembrar tudo o que nós vimos nas aulas anteriores. Na unidade 1, nós iniciamos falando sobre a introdução, os conceitos e princípios do design e da ergonomia. Nós definimos o que era design, definimos o que era ergonomia, definimos como que elas funcionam em conjunto e como elas são importantes, tanto uma quanto a outra, e definimos também um pouco sobre o design ergonômico. Então, nós entramos falando sobre o design. O que é o design? Nós falamos sobre projetar, sobre modelar, sobre ser um projeto concreto. E falamos também sobre a ergonomia, que é o estudo das dimensões humanas dentro do meu projeto. Então, chegamos à conclusão que a ergonomia e o design são necessários um para o outro, porque sem o design eu não tenho ergonomia e sem ergonomia eu não tenho design. Em todos os lugares que nós olhamos existe o design, no ambiente de trabalho, nas nossas casas, em ambientes comerciais, e tudo funciona, nós nos movimentamos e temos as dimensões mínimas graças à ergonomia, que é esse estudo da dimensão, do dimensionamento humano. Depois nós falamos um pouco sobre a escala e a proporção. O que seria essa escala e a proporção? A escala é um tamanho real dos objetos, dos edifícios, e a proporção seria mais matematicamente falando. Então, quando nós estudamos e vimos nas aulas, eu dei o exemplo do Coliseu, que era um edifício que tinha uma proporção de arcos matematicamente, aonde eles eram um em sequência do outro do mesmo tamanho. Também temos o Panteão, que fica de exemplo, onde suas colunas seguem uma sequência linear e uma distância igual entre uma e outra, tá bom? Depois disso, nós falamos um pouco sobre as ordens clássicas. Então, nós estamos nos remetendo à Grécia Antiga, Roma Antiga. Então visualizem, lembrem como o design e a ergonomia são antigos, eles sempre existiram. Nós só estamos aqui acentuando o conteúdo e melhorando e aprendendo cada vez mais, né? Temos também as ordens clássicas, que se remetem às colunas. Temos a ordem dórica, jônica e coríntia, que nós estudamos as suas diferenças de capitéis. E depois entramos em seção áurea e sequência de Fibonacci, que eu enfatizei para vocês que a seção áurea e a sequência de Fibonacci estão presentes na natureza. Como tivemos exemplos na apostila e como temos vários exemplos nas redes, a seção áurea ela está presente na natureza, está presente em edifícios, a sequência de Fibonacci também, em edifícios, em pinturas, em retratos. Né? Foi dado o exemplo para vocês no conteúdo sobre a Mona Lisa, onde tem a sequência de Fibonacci, foi dado o exemplo do Taj Mahal, dos edifícios grego-romanos, que estão presentes. Tomás de Aquino falava que a beleza ela estava presente aonde tinha a seção áurea, né? E nós questionamos, mas o que é beleza? O que é belo para você? O que é belo para mim? O que é belo para mim talvez não seja para você, e vice-versa, porque beleza é amplo, cada um tem o seu gosto pessoal. Então, mas para o nosso autor Tomás de Aquino, ele falava que a beleza ela estava ali presente aonde tinha a seção áurea, onde tinha esses elementos de proporção e de escala. Então, a sequência de Fibonacci e a proporção áurea, elas eram sequências numéricas de proporção. Em sequência, no estudo, nós falamos também sobre o modulor, que foi uma escala humana criada por Le Corbusier, que é um arquiteto suíço-francês, onde ele falava sobre as dimensões do ser humano e como ele usava essas dimensões a seu favor dentro dos projetos. Então ele sabia qual que era a medida mínima do ser humano e qual que era o ideal para inserir dentro dos seus projetos. E hoje nós usamos isso, né, no nosso cotidiano, porque é essencial saber essas dimensões do ser humano, visando que nós somos nosso principal cliente e para nós mesmos que nós fazemos os projetos. Né? Então nós chegamos à conclusão, nessa primeira unidade, que o design e a ergonomia, elas andam em conjunto, elas são complementares. Então, a ergonomia estuda essas dimensões, como que eu vou me movimentar e o que eu preciso de espaço dentro do ambiente, e o design é o projeto, é o que a gente vai projetar. É a cozinha, é a sala comercial, é a nossa sala de TV, os nossos quartos, como que isso funciona ergonomicamente. Então nós, como designers de interiores e arquitetos, temos essa função de fazer o espaço ser funcional,
ser saudável, possuir uma estética legal, de acordo com o que o cliente solicitou. Então, quando nós vamos projetar, quando nós somos solicitados pelo cliente, também temos que saber a necessidade dele. O que ele pediu, o que é necessário, qual é o dia a dia dele dentro da sua casa, dentro da unidade familiar, né? Então, é extremamente necessário saber esses pontos. Então, lembre-se, design e ergonomia caminham juntos. Em sequência, eu trouxe um vídeo para vocês do Pato Donald e ele explica um pouco sobre a proporção áurea, tá bom? Eu vou dar início no vídeo para vocês e vocês vão entender um pouquinho sobre o que nós falamos no conteúdo. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre-Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. A experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Sabia? É o seguinte. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. E aí, pessoal, gostaram? Legal, né? O vídeo é super dinâmico. Para vocês continuarem assistindo ele, o link está disponível aqui abaixo dele, para vocês poderem assistir ele inteiro, tá bom? Dando continuação, na unidade 2, nós falamos sobre a antropometria e a biomecânica. O que nós falamos sobre isso? Nós conceituamos e definimos a antropometria, falamos sobre seus critérios, suas aplicações dentro do design e também conceituamos a biomecânica e também falamos sobre a sua função dentro do design. Na antropometria, nós vimos que existe a antropometria estática e a antropometria dinâmica. A estática é onde a gente está parado e a dinâmica é onde nós estamos movimentando. Mas o que é a antropometria mesmo, pessoal? A antropometria é o estudo da movimentação humana dentro do ambiente. É onde eu vou pegar, onde eu vou ir para frente, onde eu vou para trás. Então, é todo o movimento que eu faço dentro do ambiente. Então, é extremamente necessário também saber um pouco sobre essa anatomia para você fazer um projeto de interiores funcional. Então, quando a gente fala de antropometria dinâmica, estamos sentados em uma cadeira parado. Quando a gente fala de antropometria funcional, a gente está se movimentando.
Não dá para levar em consideração quando nós estamos dormindo que seja uma antropometria estática, porque nós nos movimentamos durante a noite. Então seria uma antropometria dinâmica. Então, a antropometria também ela visa a postura, a realização de atividades de uma forma ergonômica, de uma forma saudável, de uma forma ideal. E, junto disso, temos a biomecânica, que é o estudo da movimentação do nosso corpo. Então, diferentemente da antropometria que nós vemos as dimensões humanas, na biomecânica nós vemos as movimentações, o que a gente vai se movimentar, quanto de espaço que a gente precisa para alcançar o copo, para a gente alcançar, abrir a porta do guarda-roupa. Então, essas medidas seriam a biomecânica. Quando nós estamos parados, o nosso corpo está estático, mas falando em biomecânica, está em movimento, porque nós temos juntas e essas juntas correm o sangue, então o nosso corpo continua em movimento a todo momento. Então, a biomecânica, ela estuda o movimento humano e essas realizações das atividades dentro dos nossos limites. Na unidade 3, nós começamos a falar do dimensionamento básico dos espaços residenciais. Nós falamos sobre áreas de estar, banheiros, cozinhas e dormitórios. Dando um retorno falando sobre a antropometria, é extremamente essencial que vocês saibam que o sexo, a altura, o peso, a cultura de cada pessoa, tudo isso influencia na hora que eu vou projetar um ambiente. Então, agora nós vamos falar sobre esses ambientes de uma unidade familiar. Então, por exemplo, o que eu vou projetar aqui, talvez no Brasil não seja o mesmo projeto em outro país, porque as culturas são diferentes, as alturas, as dimensões, todos esses detalhes mudam. Então, por isso nós, como arquitetos e como designers, temos que saber qual é a necessidade do nosso cliente, o que ele precisa, o que ele solicita. E eu vou entregar para ele de uma forma funcional e de uma forma estética o que ele solicitou. Então, nós falamos sobre as áreas de estar. Falamos que o mobiliário mais utilizados eram os sofás e as poltronas, que foi tanto dito nas videoaulas como exemplificado na apostila. Então, a gente falou um pouco sobre as dimensões, sobre o espaço em que a mulher ela toma no sofá e que o homem toma no sofá, como que entre duas poltronas vai ter uma circulação legal e uma pessoa vai passar ali sem interromper a conversa. Falamos também um pouco sobre eu estar sentado numa área de estar ali, conversando com meu colega na frente, em uma mesinha. Então, como que eu vou alcançar aquele copo? Qual que é a distância que eu vou alcançar o copo ou meu celular que está em cima da mesinha? Como que o meu amigo vai circular em volta dessa mesa ou passar sem que atrapalhe que eu esteja conversando com o meu outro colega? Então, todos esses pequenos pontos nós visualizamos um pouquinho nas áreas de estar. E depois nós falamos um pouco sobre os banheiros e principalmente sobre as medidas das bancadas. Aqui, além de levar em consideração também o sexo masculino e feminino, nós falamos também sobre o quesito infantil, né? Que a dimensão de uma bancada para uma criança, ela altera. Então, nós falamos de bancadas de pia de um tamanho mínimo para o sexo masculino, para o sexo feminino e também para o infantil. E também falamos sobre a relação do box e do alcance do papel higiênico, né? No alcance do papel higiênico, nós vimos a dimensão mínima, vimos como é necessário a implantação de uma bacia sanitária e eu consegui ter o alcance daquilo porque eu vou usar, então é necessário, não adianta eu projetar um banheiro e a distância não bate, onde eu tenha que me esticar e talvez caia da bacia sanitária, então não é ideal, são coisas que precisam ser estudadas. Nós falamos também sobre o box e sobre a altura que eu vou ligar o meu chuveiro, que eu vou desligar o meu chuveiro, sobre a largura que eu vou circular dentro do box de uma maneira confortável, de uma maneira estética e de uma maneira funcional. Então, essas pequenas dimensões, essas pequenas coisas são extremamente pontuais e essenciais ali para a gente estar projetando ambientes internos. Depois, nós falamos das cozinhas, que são os ambientes mais usados, né? O coração da casa, a gente sempre fala isso. E é o espaço onde você come, onde você cozinha, onde você está conversando com sua família. Então, assim, é extremamente importante ressaltar que é o espaço onde você mais tem circulação de pessoas na sua casa. Então, nós vimos muito sobre a questão da circulação enquanto eu estou abrindo o balcão, enquanto eu estou cozinhando, enquanto eu estou abrindo a gaveta, como que a pessoa vai circular atrás de mim e eu vou abrir a gaveta sem que atrapalhe essa circulação.
né? Como que eu vou abrir o forno e a pessoa que vai circular atrás de mim não vai encostar e não vai se machucar, não vai esbarrar em mim? A distância entre a bancada e o aéreo, como que eu vou lavar a louça sem bater a cabeça no aéreo? Então, esses são pontos extremamente pequenos que fazem toda a diferença na hora de projetar uma cozinha, de projetar um ambiente interno, né? A mesa, como que funciona a mesa? Quantas cadeiras tem a mesa? Quantas pessoas tem? Eu vou encostar a mesa na parede ou vou deixar ela no meio da cozinha, né? Eu vou arrastar a cadeira para trás e vai atrapalhar a circulação ou não? Esses quesitos são extremamente necessários em todos os ambientes da casa, para que tudo seja de uma forma ergonômica e saudável de se habitar. Por fim, nós falamos dos dormitórios, que se resumem praticamente em camas e roupeiros, então são os elementos principais de dormitório. Nós falamos sobre os tamanhos das camas, que é essencial a gente saber o tamanho dela para habitar o quarto de uma maneira mais saudável e mais funcional. Então, não tem como eu colocar uma cama queen size num quarto pequeno, onde eu não vou conseguir circular nele de uma forma legal, de uma forma saudável. Então, nós vimos essa diferenciação das camas. Nós vimos também a questão dos closets, né, das alturas. Vimos como o sexo masculino e o sexo feminino influencia na relação das alturas. Como que eu vou alcançar pegar a mala lá em cima, como que eu vou alcançar pegar o meu casaco, como que essa dinâmica funciona. Na cama, como que eu vou limpar? Se a cama está encostada na parede, né, eu vou conseguir ter o acesso? Como que meu aspirador de pó ela passa na cama? Como que eu vou colocar a coxa? É uma coisa do dia a dia, é uma coisa do cotidiano e que muitas vezes a gente se atrapalha porque o quarto não está ergonomicamente funcional, não está saudável. Então são pequenos pontos e pequenas correções que a gente pode estar realizando no dia a dia para melhorar esteticamente o nosso ambiente. Se eu divido o quarto com meu irmão, como que funciona a dinâmica dessas duas camas, né? E o quarto de casal dos meus pais, como que funciona? Como que funciona junto com a mesa lateral do lado? Então, esses pequenos pontos é extremamente necessário e importante que vocês saibam, para na hora que um cliente, que na hora que alguém quiser um projeto, vocês saibam como que funciona a dinâmica de um quarto, de um closet, de um banheiro, de uma cozinha, né? Então, essas dimensões mínimas, elas são necessárias e interessantes saber. Eu recomendei para vocês, né, todas as imagens que estão nos nossos slides e na nossa apostila, se chama Dimensionamento Humano, e ele tem um PDF, eu anexei para vocês, então estejam vendo. Um outro livro muito interessante que também fala sobre isso, eu também citei no livro, é o livro do Neufort, que é super famoso. É necessário que vocês estudem, que vocês tenham em mãos, porque além dessas dimensões, ele propõe as dimensões em espaços. Então, como que funciona a bancada num espaço comercial? É diferente no espaço residencial. Então, é muito interessante que vocês saibam todas essas dimensões e que vocês se apropriem disso para que seus futuros projetos sejam ergonomicamente saudáveis e sensíveis e que funcionem, né? Na unidade 4 e na última unidade, nós falamos sobre acessibilidade, que é um tema muito amplo, né? E muito interessante, e é um tema assim recente, né? Se nós formos parar para pensar, porque só faz 29 anos que surgiu um artigo onde é necessário que o mercado de trabalho inclua a pessoa com deficiência física. Então é um tema assim super recente, então a gente vem cada vez mais se atualizando sobre ele. Então nós falamos um pouquinho sobre acessibilidade. O que é acessibilidade, né? Acessibilidade é incluir todos de uma forma geral no ambiente, na nossa sociedade, sem que tenha obstáculos, né? A pessoa com uma deficiência física, que use uma cadeira de roda, que ela possa circular em uma calçada sem um obstáculo e se sinta bem com isso. Então, a inclusão social é dentro da acessibilidade, ela se encaixa dentro da acessibilidade, e nós temos também que fazer a nossa parte, nós como humanos, e incluir, né, todos na nossa sociedade. Então, nós como designers de interiores e arquitetos devemos aplicar nossos conhecimentos de design de interiores e de arquitetos para melhorar a qualidade de vida das pessoas que possuem uma deficiência visual, uma deficiência física, né? A inclusão do piso tátil em pessoas com deficiência visual.
Então, são temas pertinentes que ainda estão sendo debatidos a cada dia mais. Quando nós falamos de acessibilidade, nós falamos também sobre reduzir os obstáculos de locomoção. Então, é incluir uma guia rebaixada, uma rampa, num lugar onde tem uma escada, é fazer essa inclusão, é auxiliar nos equipamentos de locomoção. Então, assim, a pessoa com cadeira de rodas, não é ela e a cadeira de rodas. Nós temos que ver ela como uma só, porque as dimensões mínimas utilizadas é ela junto com a cadeira. Então, nós não podemos mais separá-las, entendem? Então, tudo é uma unidade só. Então, nós precisamos ter essas dimensões necessárias. Nós também falamos sobre mobiliário urbano, que é importante para a inclusão social. Os espaços públicos e privados, todos têm que ter acessibilidade. É necessário para um acesso de uma pessoa cadeirante, é necessário para uma pessoa com deficiência visual. São temas que precisam ser debatidos e muitas empresas, infelizmente, ainda deixam a desejar em questão dessa acessibilidade, né? Edificações, meios de transporte, né? Ônibus e circular, como que uma pessoa com cadeira de rodas vai subir no ônibus? Então, são coisas que precisam ser adaptáveis. Meios de comunicação, né? Como foi até citado como exemplo, antigamente a gente usava muito orelhão, hoje não mais, mas tinha um orelhão menor, numa altura mais baixa, para uma pessoa que tenha deficiência física, que usa uma cadeira, ir lá e usar sem problema nenhum. Então, essas adaptabilidades são necessárias. E com isso, arquitetonicamente falando, nós temos a NBR 9050. O que é a 9050? A NBR, falando tanto em designer quanto arquitetura, ela veio para revolucionar, né, em termos de projeto, ambientes e torná-los acessíveis. Então, o que vocês vão ver dentro da NBR 9050? Vocês vão ver quais são as dimensões mínimas necessárias para uma pessoa cadeirante circular, como que faz para acessar um ambiente, como que isso funciona, como que a pessoa que tem a cadeira de rodas e o seu parceiro que está empurrando a cadeira, qual que é a dimensão que ela exerce. Então, a NBR 9050, ela também não serve somente para pessoas com deficiência física, né? Ela engloba também pessoas gestantes, obesos, idosos, dando uma maior acessibilidade, uma maior inclusão de uma forma geral. Então, ela é uma lei que foi atualizada em 2020, eu recomendo que vocês estudem ela, vocês se apropriem dela. Ela vai falar sobre corrimão, ela vai falar sobre escada, ela vai falar sobre rampa, como se calcula uma rampa de um tamanho ideal que não fique íngreme e a pessoa consiga ter um acesso legal. Então a norma ela vai abranger tudo isso. É extremamente importante. Nas nossas aulas de acessibilidade, nós também falamos sobre as dimensões de uma pessoa com deficiência física que tem a cadeira de rodas. Nós falamos como ela vai dar o giro de 180 graus, de 90 graus, de 360, qual que é a dimensão, qual é o espaço que ela precisa. Como que essa pessoa se locomove dentro do banheiro? Como que funciona um banheiro adaptável para ela, né? Porque ela precisa se levantar da patente, ela precisa lavar a mão, ela precisa sair. Então eu tenho que ter o corrimão, a base de apoio para eu segurar. Eu preciso ter uma distância para ela dar o nosso giro, para ela circular dentro do banheiro. Então tudo isso é extremamente necessário e inclusivo. Uma pessoa com deficiência física também que vai trabalhar, que está no seu ambiente de trabalho, essa empresa ela tem que ter ciência que ela não pode adaptar somente no lugar em que ela está. A empresa inteira tem que estar adaptável para ela. Nós não podemos focar somente na sala onde ela trabalha, e sim em todos os ambientes, em todos os cômodos, para ela poder circular livremente, sem nenhum empecilho, sem nenhum problema no piso. Entendem isso? Então, assim, a acessibilidade, ela está nos dias de hoje, ela é necessária e dentro da ergonomia, dentro do design, dentro da antropometria, dentro da biomecânica, todos esses tópicos, eles se ligam entre si. Como foi dito, né? Nós falamos sobre antropometria, design, ergonomia e tudo isso começou há muitos anos atrás. Então está presente até hoje, nós estamos aqui para melhorar e adequar cada vez mais os ambientes. E está estudando, e nós como designers de interiores e arquitetos, a gente tem que estar sempre se atualizando, nós temos que estar um passo à frente
de tudo que está acontecendo na sociedade e de tudo que está evoluindo nos materiais, nos melhores materiais, nos materiais térmicos, isolantes acústicos, tudo que possa melhorar e tornar um ambiente saudável, um ambiente funcional e também de uma maneira estética, agradável, tanto para mim quanto para minha família, tanto para o lugar que eu estou trabalhando. Então, é extremamente necessário e pontual você saber as dimensões mínimas do corpo humano, você saber a anatomia. Você não precisa estudar biologia profundo, mas é necessário saber como que funciona o nosso corpo, porque nós somos os usuários principais. Então, eu vou projetar para você. Então, eu preciso saber como que você se movimenta, como é seu dia a dia, o que você precisa, quais as suas necessidades. E tudo isso vai acarretar num projeto estético, num projeto funcional e vai dar cada vez mais credibilidade para o seu projeto. No vídeo a seguir que eu trouxe para vocês, temos o Charlie Chaplin, Tempos Modernos, é um vídeo que eu também vi na minha faculdade e ele fala um pouco sobre a ergonomia, sobre a linha de produção em excesso. Então vocês vão ver que ele vai estar trabalhando loucamente e vocês vão estar vendo o que esse trabalho frenético pode causar e pode trazer de dano para ele depois. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Interessante, né, pessoal? Ele demonstra certinho que nós falamos sobre a importância da ergonomia. E eu vou deixar o link para vocês, tá abaixo do vídeo, para vocês verem ele inteiro, tá bom? Por fim, eu queria deixar para vocês uma recomendação de um documentário, de um filme disponível na Netflix, que é As Casas Mais Extraordinárias do Mundo. Como Tomás de Aquino tinha falado que as coisas mais belas estão na seção áurea e nós questionamos o que é belo, eu quero saber o feedback de vocês
E quais casas vocês acham mais extraordinárias? Eu fico por aqui, pessoal, na nossa aula de revisão e até uma próxima.